A Cobasi e a Petz se juntaram. No último dia 19 de abril desse ano, 2024, foi anunciada que as duas empresas fizeram uma fusão. E olha, com certeza esse tipo de notícia, logo logo ele é superado por outra grande transação que é anunciada e as pessoas acabam se esquecendo, deixando de colocar atenção e tirar algumas lições que elas podem usar nos seus próprios negócios, nas suas próprias empresas. Aí você fala, tá, mas um processo de fusão vale para empresas desse tamanho. Olha, a mega empresa composta por elas duas, ela já começa faturando quase 7 bilhões de reais, 464 milhões de EBITDA e quase 500 lojas distribuídas em várias localidades. Agora, é importante a gente saber como é que funciona um processo de fusão, porque com um olhar atento, a gente consegue se posicionar em transações desse tipo, eventualmente até como realizadores de negócios, fazer grandes negócios, podendo ajudar esses empresários num processo que é complexo, mas que com certeza traz muitos resultados. Vale a pena, então, a gente nesse vídeo falar como é que funciona esse tipo de processo. Como é que ele acontece? Quais são as peculiaridades? Porque, olha, com certeza isso pode ser muito útil para você. Vocês querem ver? Na verdade, esse vídeo de hoje ele não é um nado no rasinho. Isso daqui é um mergulho em profundidade para a gente conseguir colocar um olhar atento e tirar as lições para a gente aplicar na própria vida. Vamos lá? Falando agora dessa transação especificamente. Vamos começar falando da Cobasi. A Cobasi é resultado do empreendedorismo de uma família que, mais de 70 anos atrás, aqui no bairro de Pinheiros, montou uma lojinha de armarinhos. Então essa família Nassar, com a primeira geração, montou essa loja que começou logo a crescer. Essa loja se transformou numa rede de supermercados que foi 30 anos depois da fundação, por N razões, entre elas intenções e interesses dos membros da família, dos irmãos, acabou sendo vendida para o grupo Pão de Açúcar. Com isso, o que aconteceu? Família capitalizada, família com recursos, família que contava com empreendedores raiz e com gente muito talentosa entre os irmãos, indo desde a literatura até a parte de empreendedorismo, começaram a empreender. Um dos irmãos juntou 3 dos seus filhos e montaram uma loja aqui em São Paulo destinada a comercializar produtos agrícolas, produtos voltados a esse setor. Foi aí que nasceu a Cobasi. A Cobasi que hoje é um dos titãs desse mercado, que tem como números para a gente começar a nossa conversa 234 lojas, 3,1 bilhões de faturamento e 197 milhões de reais de EBITDA. Do outro lado, na Petz, um grande empreendedor chamado Sérgio Zimmermann. Olha só, esse cara que foi incentivado pela família também de empreendedores a começar a montar negócios desde os 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, ele começou a fazer um negócio relacionado a festas infantis. Olha, a demanda era tanta do empreendedor raiz que ele teve que eventualmente atuar até performando como palhaço nessas festas, como recreacionista. E olha, logo, esse organizador de eventos virou um buffet. E como acontece com muitos empreendedores, na primeira oportunidade de empreender, o negócio não dá certo logo de cara. O negócio não deu certo, ele fechou. Passados alguns anos, uma nova iniciativa empreendedora, ele acabou montando um atacadista que vendia, entre outras coisas, uma parte de cosméticos junto com outros produtos. E olha, já perto dos anos 2000, carregando uma folha de pagamento de centenas de empregados, pegando aquela época perto de 2002, onde o crédito era muito difícil e a parte de endividamento assolando a empresa dele, ele teve dificuldades severas e quebrou. Só que o empreendedor raiz ele não sucumbe, ele não morre numa situação como essa. Depois de ter ido à falência em 2002 com o atacadista dele, tendo aquele espaço imenso localizado aqui na Marginal Tietê de São Paulo, ele resolveu pegar aquele espaço todo e dedicar a atender o setor pet. Milhões, dezenas de milhões de pets no Brasil, um setor crescente, crescendo 20%, 30% ao ano. Ele ampliou aquele espaço e preparou não só para vender produtos, como também para fazer atendimentos veterinários e mais. Ele acabou inovando, deixando essa loja, esse ambiente imenso, aberto 24 horas por dia.
O sucesso e a receptividade do público foi tão grande que em menos de um ano, em 9 meses, ele já tinha chegado no ponto de equilíbrio, no break-even da empresa dele, e começou a crescer, crescer, crescer sem parar. Olha, anos depois, ambicionando uma expansão gigante, o que aconteceu? Ele abriu o capital da empresa, pegou 3 bilhões de reais na bolsa e começou a fazer movimentos de crescimento, abrindo novas lojas e se posicionando em vários mercados. E assim, a Petz chega hoje com 246 lojas, 3,8 bilhões de reais em receitas e 267 milhões de reais em EBITDA. Juntas, essas duas redes vão ter 480 lojas, quase 7 bilhões de faturamento e 464 milhões de reais em EBITDA. Então, isso já começa a mostrar que uma transação de fusão começa com bons empreendedores. No caso deles, não foram empreendedores transformados, executivos transformados em empreendedores. Eles vêm de famílias que têm o empreendedorismo na veia. São aquelas pessoas que estão acostumadas pelo hábito, pela necessidade. Eles acordam com aquela euforia de que vão fazer um grande dia. Recebem uma notícia no WhatsApp no café da manhã, muitas vezes com a família, que já desencoraja e já fala, nossa, vou ter um dia difícil pela frente. Trabalha loucamente durante a manhã, recebe uma boa notícia no almoço e já começa a tentar administrar isso junto com parceiros, junto com sócios, junto com pessoas, com executivos. Passa a tarde tentando redirecionar as ações, pensa em alternativas, pensa em novos produtos, chama pessoas criativas, vê o marketing, vê as finanças, volta para casa exausto, mas ainda assim consegue jantar com a família, com a esposa, com os filhos, e olha, vai dormir muitas vezes muito feliz só de ter recebido um abraço da mulher, um beijinho da filha, uma notícia boa da nota do filho numa prova de matemática na escola. E assim são dias consecutivos. Quando ele dorme, repousa e acorda no outro dia para uma nova batalha. É assim que a transação vai. Considerando esse contexto todo, considerando que, no caso da Petz, já tinha um investimento de um fundo profissional, o Quineia, já tinha aberto capital, 3 bilhões de reais ingressados lá dentro. E no caso da Cobasi, a família à frente do negócio, tocando, crescendo, começa ali uma conversa. E é muito importante que vocês saibam como é que funcionam essas conversas. Que partes que estão envolvidas nessa conversa? A gente ouve nomes de gente famosa, de grandes bancos, grandes escritórios de advocacia, mas assim, para um olhar atento, onde eles se encaixam? Como é que eles trabalham? Como é que funciona um processo de fusão? É isso que eu vou contar para vocês hoje nesse vídeo. Assista até o final. Em um processo de fusão de empresas, tudo começa com dois lados. Duas empresas, dois grupos, no caso a Petz e a Cobasi. No caso da Cobasi, a família representando os interesses, junto com alguns investidores minoritários. No caso da Petz, o empreendedor, Sérgio Zimmermann, junto com o Quineia, que é um fundo, junto com milhares de investidores minoritáriozinhos que compraram ações da Petz na Bolsa, que foi um sucesso quando foi lançado na Bolsa. Cada parte elege normalmente duas assessorias. Uma, assessoria financeira estratégica, e a outra, assessoria jurídica. Para que serve cada parte? Assessor financeiro. O assessor financeiro é importantíssimo, pessoal. O assessor financeiro, ele acaba sendo o amortecedor na relação com o outro lado. Ele é o interlocutor do dono junto ao outro lado. Junto com o assessor financeiro da outra parte, eles têm a missão de compor interesses. No caso de uma fusão, a missão de compor interesses é ainda maior. Existem algumas transações em que só tem um assessor financeiro mediando a relação e colocando todas as partes juntas e compondo interesses. Em caso de operações grandes como essa que a gente está falando, cada parte nomeou o seu próprio assessor financeiro. E o assessor jurídico? O assessor jurídico, ele tem a missão de levantar riscos e oportunidades de parte a parte e colocar tudo isso no papel, nos contratos, nos negócios, nos documentos intermediários até que a transação aconteça. Então, nesse caso especificamente da transação da Petz com a Cobasi, nessa fusão, eles nomearam assessores que são, pela Cobasi,
o Morgan Stanley, que é um banco de investimento, e o escritório Pinheiro Neto, que é um dos maiores escritórios jurídicos do Brasil. E do lado da Petz? Do lado da Petz, o Itaú BBA, outro banco gigante de investimento, junto com o Lefosse Advogados. Mas aí você pergunta, e eu que tenho uma empresa de médio porte? Eu não tenho dinheiro para contratar esses caras. Isso tudo é caríssimo. São transações, quando envolvem bilhões, justificam-se grandes investimentos nos assessores. Mas e eu, que sou uma empresa de médio porte, que não faturo bilhões, eu faturo dezenas ou centenas de milhões. Sim, existem as boutiques de fusões e aquisições, como a minha. Eu sou sócio da ProInvest Finance. Eu sou especialista em transações de M&A. Eu faço o trabalho que um banco de investimento faz para transações de empresas do que eu chamo de middle market. Como a minha boutique, existem outras, mas o trabalho que nós fazemos é basicamente a interlocução, o desenho do modelo de negócio que acomode os interesses das duas partes. Eu já conduzi fusões sendo assessor único das duas partes, compondo o interesse. Talvez essa seja uma das minhas virtudes, compor os interesses de uma maneira que todo mundo seja atendido e que o resultado seja bom para as duas partes e promova o crescimento. O lema, pessoal, de uma fusão é 1 mais 1 tem que ser igual a 3. Se for igual a 2, não vale a pena. A gente tem que buscar esses pontos de convergência, os pontos de virtude de cada parte e conseguir encaixá-los. É assim que funciona, essas são as partes envolvidas. Assessor financeiro de cada lado, assessor jurídico de cada lado e um representante de cada estrutura, de cada grupo, para poder ser o protagonista ali das negociações. Todo o processo de fusão, como já deve ter ficado claro, envolve muito dinheiro, muita alocação de tempo, muita alocação de atenção dos donos que devem ficar tocando os próprios negócios enquanto os assessores estão negociando em seu nome. São longas negociações, pessoal, vocês podem acreditar. Nesse caso da Petz e da Cobasi, existe uma grande motivação que viabilizou, que incentivou que houvesse essa conversa entre dois concorrentes. Os principais concorrentes resolveram conversar por conta de ameaças. Ameaças do quê? Ameaças da concorrência. Eles estavam vendo que eles estavam concorrendo entre si e um mercado gigante, que só para vocês saberem, eles juntos, faturando quase 7 bilhões, ainda não representam sequer 15% desse mercado imenso que está espalhado por todo o Brasil. Mas eles perceberam que, isoladamente, eles começaram a trombar. Eles estavam perdendo a oportunidade de negociar bem com fornecedores, de negociar bem com clientes, conseguirem ofertar produtos diferenciados nas suas lojas, obter sinergias, mas principalmente, eles estavam se sentindo ameaçados pelos pet shops de bairro, eles estavam se sentindo ameaçados pelos titãs da internet, Mercado Livre, Amazon, e especialmente, e eles declararam isso, está nas notícias, eles temem a concorrência estrangeira, principalmente dos chineses, que estavam começando a entrar com produtos pet, à torta e à direita, no mercado, vendendo pela internet e entregando diretamente em casa. Então, a grande motivação dessa fusão é conseguir se defender da concorrência. Mas vamos lá, e para você que tem uma empresa que está sofrendo alguns aspectos e que olha para um concorrente seu e percebe virtudes complementares, o que uma fusão pode trazer de bom para você? Eu vou falar 5 elementos importantes para você saber e você considerar. Primeiro deles, sinergias. Juntando, você consegue eliminar um monte de custos. Custos financeiros. Muitas vezes você consegue até aproveitamentos de créditos de impostos quando você junta suas operações com alguém que tem um crédito e você tem imposto a pagar. Você consegue sinergias operacionais, você junta a sua equipe, você consegue otimizar equipes. Você tem sinergias comerciais, várias delas. Você consegue, por exemplo, fazer o que a gente chama de cross-selling. Você vende o seu produto para o público do seu parceiro nessa fusão, o seu parceiro vende os produtos dele para o seu público e você consegue aproveitar tudo, área de marketing, área de vendas, você consegue tirar proveito de vários elementos. Um segundo aspecto importante é quando você começa a ganhar escala, você começa a ter um poder de negociação junto a fornecedores muito maior quando você negocia quantidades maiores.
Um terceiro ponto importante é que você consegue se expandir geograficamente de uma maneira imediata. Imagina você entrando num ambiente, num estado, numa cidade em que você nunca pisou, quanto tempo você vai levar para conseguir se posicionar bem? Se você se funde, você já está lá. Imediatamente você ganha tempo e você elimina riscos. Um quarto ponto, e que é importantíssimo nesse caso, olha só que interessante. A Petz é uma empresa de capital aberto. As ações têm um valor dado principalmente pelo mercado, pelos investidores. As ações da Petz, no dia em que foi anunciada a fusão com a Cobasi, elas aumentaram quase 40% do seu valor só pela percepção de valor aumentada que é provocada por uma fusão bem feita. Então, é mais um elemento para se pensar que justifica uma fusão, o aumento na percepção de valor. E um quinto ponto, como eu disse, o poder de enfrentamento da concorrência aumenta muito. Você consegue sufocar a concorrência quando você fica maior, quando você tem mais pontos de presença, e é assim que acontece em várias fusões. Bom, e agora vamos pensar assim, quais são os passos para acontecer uma fusão? Por que ela não acontece com tanta frequência? Por que muitos que ouvem essa notícia da Petz e da Cobasi saem anunciando isso, saem falando, publicam às vezes numa rede social, saiu, mas a pessoa não aprofunda, porque muitas vezes isso não faz sentido, a pessoa não tem a menor ideia de como funciona um processo de fusão. Então eu vou pegar esse exemplo clássico aí, esse exemplo agora que está na praça, que está todo mundo conversando, para explicar como funciona. Eu vou dividi-lo em 9 etapas, 9 passos. O primeiro passo é a abordagem. Um lado vai conversar com o outro. Como que isso acontece? Numa transação normal, as partes contratam as suas assessorias e o assessor ele vai conversar com o outro lado, ele vai levando um recado, uma mensagem, propondo uma primeira conversa. Essa abordagem é importantíssima. E nessa hora, a assessoria é muito importante, pessoal. Porque você imagina o dono de uma empresa passar a mão no telefone e ligar para o concorrente e falar, escuta, vamos conversar? A percepção de valor de lado a lado, ela acaba mudando quando você tem interlocutores, quando você tem mensageiros eficientes. Olha, vale a pena a gente lembrar que isso não é uma coisa nova, hein? Uma fusão, uma aquisição, isso acontece desde sempre. Eu lembro muito bem quando comecei a estudar empreendedorismo, quando a gente fala da famosa compra da Carnegie Steel pelo JP Morgan, foi um intermediário que viabilizou essa conversa de lado a lado, que naquela época viabilizou, fez ser real a maior aquisição da história, que tornou o Andrew Carnegie um dos homens mais ricos do mundo, quando o JP Morgan fez uma oferta para ele, arrebatadora, e comprou a empresa dele e fez crescer com outras fusões e aquisições. Então, vamos lá. Primeiro, a abordagem. O assessor é super importante, o assessor financeiro. O assessor é super importante nessa etapa. A segunda etapa, caso dê negócio, caso haja um espaço para um papo entre os donos, é fundamental que seja assinado um documento chamado NDA, um Acordo de Confidencialidade, Non-Disclosure Agreement. Não é comum que as partes sentem para conversar e comecem a mostrar seus números, suas capacidades, suas fraquezas, sem ter assinado com o outro lado uma confidencialidade, inclusive colocando penalidades se uma parte usar essas informações a seu favor, principalmente quando a gente está falando de concorrentes. Então, o segundo passo é uma confidencialidade bem elaborada e bem assinada entre as partes para começar uma boa conversa. Assinada a confidencialidade, o terceiro passo, uma troca de informações. E olha, são muitas informações. Começando, obviamente, pelos números. Não só como você está hoje, mas como você foi nos últimos anos. Para ver uma tendência. Como é que estão teus resultados? Como é que está teu faturamento? Como é que estão suas dívidas? Como é que está a sua inadimplência? Como é que está as contas a pagar para fornecedores? Como é que estão as suas contas a receber? Os números são importantíssimos. Normalmente a gente costuma analisar 3 ou 5 anos do passado para ver a tendência da empresa. A empresa está crescendo, a empresa está amadurecendo positivamente, a empresa sofreu algum solavanco. Imagino que vocês podem estar se perguntando, tá, mas e numa pandemia, e numa catástrofe? Como é que acontece isso?
A gente analisa o passado mais histórico, a gente analisa tendências e, no caso de uma fusão, a gente tenta chegar num entendimento. Fora isso, analisar nessa troca de informações, que é a terceira etapa, como é que estão os seus fornecedores, quem são esses fornecedores, quem são os seus principais clientes, que praça roda melhor, qual é seu market share em cada lugar. Então isso acontece desde uma transação, como é o caso da Petz e da Cobasi, como numa transação convencional, uma transação menor, baseado no NDA, a troca de informações para análise é importante. Com essas informações, a gente passa para um item que é super falado, que é o item 4, que é o valuation. Com base nessas perspectivas, nesses números, nessas informações que foram recebidas, nas perspectivas de crescimento ou de mudança, de reposicionamento, de lançamento de novos produtos, entra o valuation. Valuation tem métodos para fazer isso. E, no caso da Petz e da Cobasi, essa definição de valor foi talvez o entrave que levou mais tempo para ser ultrapassado. Porque enquanto a Cobasi é uma empresa de dono ainda, capital fechado, a Petz é uma empresa de capital aberto. Normalmente, uma empresa de capital aberto, a gente já tem um referencial de valor, que é o valor das participações, o valor das ações na Bolsa. Só que o valor das ações na Bolsa depende de um monte de fatores. Depende do momento da Bolsa, depende do mercado, depende da percepção de valor. Logo no IPO, as ações valem bastante. Passa, recebe uma notícia de um concorrente ultrapassando ali na reta final, o preço das ações cai. Então, como eu disse antes, as ações aumentaram o seu valor no dia do anúncio da transação, quase 40%. Então, a volatilidade é muito grande. A forma de conseguir acomodar os interesses desses dois grupos no valuation foi muita negociação, muito talento das assessorias e muita flexibilidade dos próprios donos. Feito o valuation, o quinto passo, estabelecer um acordo. Esse acordo, ele tem vários nomes, ele pode ser feito de várias maneiras, mas o que eu quero deixar para vocês é o mais comum, que é o MOU, Memorando de Entendimento, Memorandum of Understandings. Ali é colocado o combinado. Esse memorando ele pode ser vinculante, quer dizer, estou combinando e estamos fechados e vamos fazer os documentos, os contratos para regular exatamente nesses termos que a gente está colocando, ou um memorando não vinculante, é um memorando de intenções. Aí você pode negociar isso exaustivamente e ver se vai ter negócio lá na frente. Esse memorando ele é preparado pelos advogados e ele representa os melhores interesses e as intenções das duas partes. Nessa quinta fase de memorando de entendimento, no caso da negociação da Petz com a Cobasi, teve uma negociação bastante dura, porque mesmo com a percepção de valor diferente das partes, eles colocaram uma meta de atingirem uma forma de estruturação do negócio numa base em que cada família, cada parte, ficaria com 50% de participação da nova empresa. E assim foi. Então eu tenho alguns números aqui. No dia do anúncio, os papéis da Petz tiveram uma alta de 37,14%. A Cobasi aceitou pagar o valor por cota, que é quase o dobro do valor que estava valendo naquela ocasião, e na véspera da fusão, além de pagar 450 milhões de reais aos sócios da Petz por ocasião dessa transação. Ultrapassado o MOU, assinado o MOU, começa a sexta etapa. Uma etapa que todos têm que saber que existe em todos os negócios. Sabe o Shark Tank, que todo mundo assiste? Onde aperta-se a mão do empreendedor e fala, vão entrar na sua empresa? Começa-se ali uma outra etapa, que é essa sexta etapa, que é a etapa de diligência. Quanto tempo leva uma diligência? Olha, eu já vi de tudo, mas mínimo 2 meses. Às vezes vai para 3, para 4, para 5, para 6. É quando entram os advogados e os especialistas financeiros e olham tudo de parte a parte, principalmente para levantar contingências e oportunidades. O que são as contingências? Riscos. Risco trabalhista, risco tributário, risco de colapso de alguma coisa específica dentro da empresa, validar a capacidade de produção, validar os contratos, validar aluguel, validar tudo, validar os números. Então, essa sexta etapa é uma etapa importantíssima que nunca deve ser subestimada. Empreendedor iniciante, muitas vezes, subvaloriza esse tipo de trabalho.
Os escolados, principalmente fundos de investimento, gastam bastante dinheiro com bons assessores que trabalham nessas diligências. E olha, eles agradecem muitas vezes por não entrar nos negócios, justamente por conta dos riscos que uma boa diligência evita. Ultrapassada a diligência, dimensionadas as contingências e as oportunidades, a sétima importantíssima etapa é a elaboração do contrato de compra e venda, SPA, Share Purchase Agreement. Nessa hora que os advogados entram para trabalhar. E aí levanta-se tudo. É um contrato robusto, complexo, e aqui a dica que eu dou, por viver isso todos os dias, é que sejam advogados especializados em transações de compra, venda e fusão de empresas. Esses caras, eles são pró-negócio. Eles não ficam colocando atenção nas miudezas, apesar de fazer com que tudo que é essencial conste nesse documento. Esse documento, normalmente, ele leva um bom tempo para ser elaborado, porque ele trata de garantias, ele trata de participações, ele trata de forma de pagamento, ele coloca penalidades para quem descumprir algumas das cláusulas, e ele coloca condições precedentes que devem ser cumpridas para que o negócio efetivamente seja concluído. E agora, já terminando aqui esse processo, vamos para a 8ª etapa, que é a assinatura do contrato de compra e venda, que a gente chama de signing. Nesse caso, os donos das empresas, os representantes dos grupos e todos os sócios, eles assinam esse documento que não tem mais volta. Mas é um documento que, uma vez assinado, ainda obriga as partes a cumprirem aquilo que a gente chama de condições precedentes. Essas condições precedentes, elas envolvem muitas vezes: tira um imóvel da sociedade, coloca numa empresa patrimonial e estabelece um aluguel com o grupo que tá permanecendo, que está sendo gerado. Tira os veículos, resolve tais e tais e tais aspectos, tira tais certidões e apresenta. Tudo isso tem um tempo para ser cumprido. Por isso que entre o 8º passo, que é o signing, e o fechamento do negócio, que é o 9º e último passo, que a gente chama de closing, existe um tempo onde as partes devem cumprir as suas obrigações contratuais, que a gente chama de condições precedentes. Com isso, está feito o negócio. Dá para sentir, por esse tempo todo, por esse trabalho todo, que a escolha das assessorias é algo muito importante. Você ter um trânsito e ter uma boa oratória, ter um bom poder de persuasão e de negociação, para poder juntar um empresário com outro, também é muito importante. E isso vale para grandes transações, ou para transações médias, ou para transações pequenas. O importante é que uma assessoria é sempre muito bem vista, é sempre muito necessária para você poupar os donos de muitos desgastes e, principalmente, para fazer com que, ao longo dessa jornada, que é uma jornada muito trabalhosa, o dono da empresa esteja tocando o próprio negócio. Por quê? Até o closing, pessoal, tudo pode acontecer. O negócio pode estar engrenado para acontecer e não acontecer no final. E se o dono tira os olhos do próprio negócio, isso pode representar uma catástrofe. No caso da Petz e da Cobasi, ainda tem um fator que é importantíssimo, que merece destaque. Depois de assinado, essa operação ela tem que ser submetida a um órgão aqui do Brasil que regula todas as operações que poderiam afetar a concorrência. Esse órgão chama CAD. O CAD ele vai olhar o seguinte: será que se esses titãs se juntarem, o consumidor não vai ser prejudicado? Será que eles não vão combinar preço? Será que eles não vão solapar todos os fornecedores? Será que isso não vai provocar um problema nacional se a gente permitir que a Petz e a Cobasi se juntem? E olha, outras fusões com certeza vocês se lembram. Por exemplo, quando se juntou a Brahma com a Antártica, que foi composta a Ambev, que hoje detém um market share imenso do setor de bebidas. Será que isso atrapalharia a concorrência leal aqui dentro do Brasil? Favorável a todos, favorável aos consumidores, aos empregados, aos donos? Então o CAD ainda vai analisar. Os especialistas dizem que não devem encontrar tantas dificuldades e que deve ser um processo relativamente rápido. E rápido, a gente está falando de alguns meses. Nunca é assim do dia para a noite. Algumas imposições o CAD pode fazer, segundo os especialistas, principalmente no mercado aqui de São Paulo, onde os dois eles dominam uma grande parte. Agora, em nível Brasil, como eu disse antes, menos de 15% do mercado vai ser dominado inicialmente
por esse conglomerado aqui de Petz e Cobasi. E algo que normalmente não se pergunta. Terminado o processo, chegamos na 9ª etapa, se juntaram, CAD aprovou, operação aconteceu. E o que acontece depois? Porque vocês imaginam o seguinte, uma família que está há décadas empreendendo, continua dona da Cobasi. Outra família que está há décadas empreendendo, dona da Petz. Juntou, acabou. E os donos? Eles vão para onde? O que eles fazem? Então, por isso, sempre uma boa assessoria e um bom planejamento jurídico é muito importante nesses casos. Porque como é que acontece? Os talentos são combinados. E quando a gente fala no caso da Petz e da Cobasi, foi eleito o dono da Petz, Sérgio Zimmermann, como CEO dessa nova organização. E os donos da Cobasi? Os donos da Cobasi vão para o conselho. Normalmente, o que acontece? Acontece assim, o financeiro é eleito o mais dinâmico dos dois para tocar a nova empresa. E o financeiro do outro vai para conselho, assessora de alguma maneira, monitora os avanços. O mesmo acontece com o comercial, o mesmo acontece com operações. Olha, transações grandes, tudo combinado, e são notícias que afetam muito percepção de valor e tudo mais. Eu tive a oportunidade de conduzir, como eu disse, mediando dois grupos que promoveram uma operação sensacional no meio da pandemia, onde a gente acabou combinando as habilidades de uma maneira incrível. Foi criado um conselho da nova empresa, foi dado um nome para a nova empresa, um nome novo. O CEO de uma ficou como CEO do novo grupo. A diretoria financeira e diretoria de operações da outra empresa assumiu essas duas diretorias e os outros correspondentes da respectiva outra empresa acabaram subindo para o conselho, então o conselho é formado pelos outros que não estão mais na operação, hoje só em nível de conselho e sócios. E olha, a dica que eu sempre dou, tem que diferenciar muito bem o sócio conselheiro e o sócio executivo. São funções muito diferentes. O sócio, ele recebe dividendos, acompanha, dá opiniões nas reuniões de sócios. O sócio conselheiro trabalha, e trabalha bastante. Ele é quem aprova e determina as diretrizes do novo negócio. E o sócio executivo trabalha mais ainda. E mais, para aqueles sócios realmente estratégicos, eles sabem que para o melhor, para o bem da nova empresa, se tiver gente mais capaz de ocupar aquelas posições, é melhor que ele fique só como sócio, ou no máximo como sócio conselheiro e saia da execução, porque com certeza um grupo que pretende ser pujante como esse, especificamente que está sendo composto aqui, vai precisar de muito trabalho, muita dedicação. E aí ficam as perguntas. Tá, para a gente terminar. Uma fusão dá resultado mesmo? Eu posso trazer um testemunho desses grupos que se fundiram durante a pandemia. A gente vivia um momento muito peculiar. Um desses grupos vendia varejo, estava faturando sem parar. Ocupou toda a sua capacidade produtiva e estava indo em busca de recursos para construir uma nova fábrica. Enquanto isso, o vizinho, uma empresa super versátil, super talentosa, amargando a maior crise porque vendia-se bastante esse mesmo produto, mas para um setor que estava parado na pandemia, que era o setor de educação. Então, um com a fábrica vazia, outro com uma sobrecarga de trabalho, já tendo ocupado 100% da sua capacidade produtiva. Estimulamos aí a conversa entre eles e participamos desde a primeira conversa. De um lado, falando, olha, faria sentido a gente se juntar, mas se a gente for olhar quanto vale a minha empresa baseado no meu resultado de hoje, a minha vale tudo, a sua vale bem menos, a gente teria que encontrar um bom caminho. Avaliamos as duas empresas, analisamos os interesses, um imóvel acabou saindo da transação, foi alugado. Então, entre a composição de aluguel, cadeira no conselho, cadeira executiva, envolvendo as duas famílias, foi feita uma transação sensacional. O grupo que estava faturando antes da pandemia e no comecinho da pandemia, algo como 70 milhões de reais, conseguiu fazer uma fusão, nós promovemos essa fusão em menos de 7 meses. E logo após, eles entraram em 2021 com toda a pujança de vendas e usando essas sinergias todas que apareceram mesmo. Foi uma transação que, quando nós anunciamos, nós falamos 1 mais 1 está virando 3. Entre janeiro de 2021
E janeiro de 2024 agora, esse grupo experimentou um crescimento de mais de 300% no faturamento e também na sua margem. Então, realmente, a fusão, quando ela é bem dimensionada, ela funciona. E você, que fica se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Pense na sua fusão, na sua pequena empresa. Pense numa fusão numa média empresa. Se você tem uma empresa média que fatura dezenas, centenas de milhões, contrate uma boutique de M&A para te assessorar, com bons assessores que entendam do teu setor. E se você é muito pequenininho e fala, bom, mas eu não consigo pagar uma assessoria, então não dá para me fundir, contrate uma mentoria. Pegue algum desses especialistas e contrate como mentor de negócios. Eu próprio adoro fazer isso. Já faz muitos anos que eu mentoro empresários e alunos, empreendedores. Adoro conversar sobre isso e os resultados são incríveis, porque com orientação, mantendo o empresário com o olho no próprio negócio e não naquele sonho da transação que vai fazê-lo mudar de vida, se ele foca no negócio e o mentor ou o assessor foca em fazer o negócio dar certo, podem haver situações incríveis. Os próximos capítulos da transação da Petz e Cobasi, eu prevejo que seja aprovação do CAD, entra todo mundo junto, vão ter muitas sinergias percebidas, o mercado vai sentir os efeitos, as ações da Petz vocês vão ver até onde elas podem alcançar, talvez sofram oscilações, a gente vai ver um enxugamento de estrutura das duas para ganhar competitividade, aumento de EBITDA e crescimento aceleradíssimo. Num grupo pujante como esse, certamente fundos de investimento nacionais e internacionais já estão olhando como que vão entrar para poder fazer investimentos que promovem esse crescimento, porque o setor pet está crescendo absurdamente no Brasil. Sempre pensem no seguinte, os fundos de investimento eles têm hora para entrar e têm hora para sair. Como o IPO da Petz já foi feito, certamente vão ter rodadas de novas emissões de cotas da Petz, o que a gente chama de follow-on, vão entrar fundos de investimento que vão sair no momento seguinte, mas o crescimento vai ser a olhos vistos, vocês vão ver o barulho que esses grupos vão fazer no mercado. Bom, se esse tipo de assunto interessa para vocês, espero que vocês tenham visto que nada é tão complexo que não possa ser explorado, nada é tão complexo que não possa ser ajudado por você, que é empreendedor, que é um deal maker, como eu chamo, um homem de negócios, que pode aproximar pessoas, pode favorecer movimentos, pode aquecer negócios e pode ajudar a realizá-los. Então, pense sempre com cabeça empreendedora, pense sempre com cabeça de deal maker. Mais informações, mais dicas, mais notícias, mais explicações de transações como essas, vocês vão encontrar sempre comigo aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de encaminhar para os seus amigos e conhecidos, se inscrever no canal e com certeza eu vou poder compartilhar mais conteúdo com vocês e quero muito ouvir os seus comentários. Faça seus comentários aqui nesse vídeo. Obrigado e até a próxima.